Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal, onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre empreendedorismo, negócio, marketing, vendas, aquilo que eu aplico em alguns dos meus clientes hoje, mas com uma trajetória daquilo que eu já vivi sendo empreendedor, tendo negócio físico há mais de 15 anos. Então, se você tem um negócio, seja físico, seja digital, está pensando em montar um negócio, eu acredito que esse canal possa te ajudar aí, porque eu vou compartilhar alguns erros que eu cometi, que me levaram até a fechar, a falir um dos meus negócios, e hoje é o que eu compartilho com algumas pequenas empresas, médias empresas e pessoas que querem montar o teu negócio, e eu ajudo eliminando, né, um pouco desses riscos aí do primeiro momento e até quando você chega numa fase ali onde você precisa ter clareza para tomar as decisões. O objetivo aqui é falar de forma bem simples, nada de muito técnico, porque se você é um empreendedor assim como eu sou, e está começando o negócio ou tem alguma experiência, mas ainda está cansado de fazer as coisas sozinho e tudo mais, eu acho que a gente precisa ser muito mais prático e tornar as coisas muito mais fáceis. Para isso tem alguns canais que falam sobre empreendedorismo de forma um pouco mais robusta. Então a ideia aqui é falar de forma mais simples, menos técnica possível, para que você consiga aplicar no teu dia a dia mesmo, assim como eu precisei lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu montei meu primeiro negócio, precisava ter uma clareza e acabei me perdendo em muitas informações ali. E um dos erros comuns que a gente comete é quando a gente monta um negócio, a gente espera trabalhar menos e ganhar mais. A verdade é bem essa. Então, se você sente aí que no teu negócio, né, você trabalha muito, sente que não consegue sair do lugar, às vezes tem a sensação, né, de estar ali preso, né? Agora, no começo do ano, é um momento onde você começa a pensar muito sobre isso, porque você trabalhou o ano passado inteiro e aí você não consegue evoluir com algumas coisas e aí sente que está travado. Talvez esse vídeo possa te ajudar. Vou trazer alguns pontos aqui de reflexão que me ajudou a sair da cabeça que eu tinha quando eu montei meu primeiro negócio e me ajudou também a construir essa consultoria que eu tenho hoje e onde eu ajudo as empresas a evoluírem e saírem desses espaços de prisão mesmo ali para ir para um próximo nível, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, atuei mais de 15 anos com barbearia, no segmento de barbearia e salão de beleza. Precisei fechar meus negócios em 2019, um pouco antes da pandemia. Logo depois já veio a pandemia, isso impossibilitou que eu voltasse com o meu negócio. E durante o tempo da pandemia não consegui abrir, não consegui atender mais e fui obrigado a procurar uma outra situação para que eu pudesse viver e tudo mais. E aí eu já estava estudando sobre marketing, já estava passando por alguns momentos ali na minha empresa onde eu precisava vender mais, estruturar processo, estruturar gestão, e foi onde eu comecei a estudar muito sobre marketing, sobre gestão, sobre negócios. E uma das pessoas que eu encontrei nesse caminho foi o Conrado Adolfo, do 8Ps. Tive a oportunidade de fazer 3 imersões com ele, aprendi muito, conheci muito e posteriormente fui trabalhar com ele também, onde eu aprendi ali no campo de batalha mesmo, que é vender, como que era todo o funcionamento do 8Ps, né, da imersão 8Ps na época, nos bastidores ali. Isso me trouxe uma bagagem muito legal sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre os desafios reais ali da vida, né, no dia a dia de quem tem um negócio. E hoje eu compartilho isso através da minha agência de marketing e através da consultoria que eu presto também para as empresas, tá? Mas não quero ficar falando sobre mim aqui, a ideia é compartilhar conhecimento mesmo de forma bem simples, como eu já falei, através desse bate-papo que vai estar acontecendo aqui toda semana. Eu espero que você consiga contribuir com algo com vocês aí, se você puder seguir, se puder deixar teu comentário depois aí sobre qual que é o teu negócio, prometo ler todos os comentários depois e prometo também trazer todos os temas aí que forem colocados nos comentários, né? Mas eu já tenho aqui uma ideia, até porque eu já vivi muito dos problemas do que o empreendedor no Brasil passa, então a ideia é falar sobre isso, tá? Então o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui de repente você tem um negócio hoje, físico aí, seja o que for, seja uma barbearia, seja uma borracharia, uma oficina, uma clínica, enfim, e você sente que todo o processo está preso a você, que tudo que você construiu até aqui depende muito de você. Eu vivi isso quando eu montei o meu segundo negócio lá. Todo o meu primeiro negócio, a barbearia, dependia, né, de mim, então eu era o eixo principal ali do negócio, e quando eu montei o segundo negócio, eu precisei sair da operação do meu primeiro negócio, que era a barbearia, e fui para cuidar do meu segundo negócio, que era um bar, que era um pub. E nessa transição, né, de atenção, vamos dizer assim,
eu acabei perdendo muito cliente, eu acabei perdendo muito estrutura psicológica mesmo para poder gerenciar os dois negócios ali. Primeiro, por falta de técnica e segundo, por falta de conhecimento mesmo. Então, não atribua essa falha a ninguém, isso é uma coisa minha mesmo. Então, depois de tempos eu aprendi e fui buscar onde eu errei e hoje eu consigo ver isso com clareza e infelizmente eu percebo isso na grande maioria dos negócios, né? A gente tem números aí no Brasil que falam que mais de 50% das pequenas e médias empresas fecham antes dos 5 anos. E isso é uma coisa muito comum e muito simples até da gente entender o comportamento. Por que acontece isso? Porque geralmente as empresas elas começam, né? Vamos pensar que você é o dono do teu negócio e você quer montar, né? Você antes de montar você quer montar o teu negócio agora. Então você pensa assim, porra, eu sou um bom barbeiro, sou um bom técnico aqui fazendo o que eu faço. Então eu sou um bom barbeiro e em dado momento eu quero montar minha barbearia. Só que você se esquece, né? Muitas das pessoas esquecem que por trás disso, né? Por trás de ser um bom barbeiro, existe uma outra face de ter um negócio no empreendedorismo, que é toda a gestão financeira, a gestão operacional, a gestão de pessoas, os processos, e geralmente isso é negligenciado porque a gente não olha muito para isso. A gente está ali sonhando em montar um negócio, a gente está ali com aquele desejo, né? Até falando um português, a gente tá aquele tesão de montar a coisa, de ver aquilo acontecer de fato, e a gente se perde muito nesse momento que é olhar para a gestão. Então, ser um bom profissional, ser um bom técnico, não significa que você vai ser um bom dono de negócio. E tá tudo bem, desde que você olhe para isso e corrija isso rápido, porque a longo prazo isso vai complicar muito a tua vida como dono de negócio. Porque se você só tem conhecimento técnico como barbeiro, por exemplo, você não vai ter um conhecimento técnico sobre gestão financeira. E é onde começa a surgir os problemas, que misturar contas pessoais com contas da empresa, não ter um fluxo de caixa saudável para você poder sobreviver. Então, o cenário geralmente ele se constrói assim: você é um bom técnico, então eu sou um bom padeiro e eu quero montar minha padaria. O que eu faço? Pego todo o dinheiro que eu tenho, faço empréstimo, faço ali algumas manobras ali para conseguir o dinheiro e monto a minha padaria com tudo que eu tenho. Então, você já começa o negócio sem fôlego nenhum para poder aguentar ali um determinado tempo sem que entre nenhum cliente, sem que você faça nenhuma venda, porque você sonhou aquilo, imaginou aquilo de uma maneira no mundo onde você vai vender todo dia, onde você vai ter vários clientes, onde as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E infelizmente não é a verdade. E tá tudo bem, de novo, sobre isso. Até porque a gente não a gente não tem um ensino, né, nas escolas comuns aí, a gente não tem um ensino sobre o que é empreender. A gente precisa aprender isso na prática mesmo, no dia a dia. E muitas das vezes é errando para poder conseguir acertar. Por isso é importante e é legal ter essa visão de consultor, e hoje eu gosto muito do que eu faço porque eu consigo olhar isso e consigo corrigir alguns erros antes mesmo que eles aconteçam, tá? Bom, então se você tem um negócio e você se sente muito preso a ele aí, existe um porquê disso. O que acontece quando você tem um negócio e você é muito técnico, você atrai todas as responsabilidades do teu negócio para você. Então você cuida do financeiro, você cuida das vendas, você cuida do operacional, você cuida de todo o sistema da tua empresa sozinho praticamente. E isso é bom em partes, porque você economiza, você tem ali o controle sobre tudo, né? Aparentemente você tem o controle sobre tudo, mas a médio e longo prazo isso vai complicando, por quê? Primeiro, te impede de crescer, te impede de evoluir, e se você monta uma empresa é para que você tenha lucro, para que você tenha resultados melhores do que você tinha quando você era funcionário, né? Porque se fosse para ganhar a mesma coisa, você se mantinha como funcionário, muito mais fácil. Você vai lá, cumpre teu horário, vira as costas e vai embora. Então, todo mundo que monta uma empresa, ela monta com um objetivo. Ou é ter liberdade para poder fazer o que quer, do jeito que quer, do jeito que acha melhor, ou para ganhar mais. Além, né, de toda a questão de propósitos e tudo mais, eu não quero entrar muito nesse ponto, a gente vai falar sobre isso no futuro, até porque esse canal tem um propósito, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo já prático para você. Então, se você está começando aí 2026 com o teu negócio, não sabe muito bem o que fazer, está meio perdido ainda aí e quer ir saindo da operação, eu vou trazer alguns pontos para você aqui, mas eu quero que você seja muito realista com o teu momento. O que você consegue fazer de fato? Então, o primeiro ponto que eu penso
quem faz tudo não faz nada, a verdade é essa. Se você está cuidando de tudo, alguma coisa está ficando sem fazer direito. Então, eu gostaria que você olhasse para o teu negócio e falasse assim, no que eu sou bom mesmo, de fato? O que eu sei fazer de verdade aqui dentro da minha empresa? E aí você vai dedicar o maior tempo, né, da maior energia que você tem para cuidar dessa parte, porque é essa parte que vai te dar muito resultado, porque é o que você sabe fazer muito bem. Onde você precisa olhar? Para o pilar financeiro, para o pilar das vendas e para a gestão. Pô, não sou muito bom com número, não sou muito bom com contas e tudo mais, mas não consigo contratar uma pessoa agora. Então você busca o mínimo conhecimento para você conseguir ali separar a gestão financeira, né? Separar na gestão financeira ali do teu pessoal, da tua empresa, as contas, tirar o teu salário e vá pensando já em algum momento ter alguém que possa te ajudar nisso. Porque a partir do momento que você começa a vender mais, você começa a estruturar isso, você consegue contratar alguém. Então, se essa é uma tua deficiência, é legal que você tenha em mente que você vai precisar contratar alguém para cuidar desse momento, desse cenário da empresa aí, onde você não consegue cuidar. Bom, o segundo ponto é o operacional. Se você tem ali a ideia de crescer, então vamos pensar na barbearia. Pô, eu queria ter mais barbeiros, eu preciso ter pessoas ao meu lado que vão me ajudar a crescer. Só que 99% das empresas no Brasil e acho que no mundo sofrem com o mesmo problema, que é o quê? Mão de obra. Então, se você pensa em crescer e depende de mão de obra, já coloca isso no teu planejamento aí, que em algum momento essa pessoa vai sair, ela vai buscar outros negócios para ela, ou ela vai querer montar um negócio dela assim como você fez com o seu. Então, isso já é um risco embutido de quem quer ser empreendedor. Não adianta correr disso. Ah, mas eu não vou crescer porque eu não quero perder o funcionário, depois eu ensino tudo para ele, ele vai embora. Isso é um erro comum da mente do empreendedor no Brasil, que se limita a crescer por conta desse acontecimento que é um fato, ele não vai mudar, isso é normal, isso é natural, até porque se você está montando o teu negócio, você deve ter saído de um outro negócio para montar o teu, então tá tudo bem, isso faz parte do negócio. Agora, o importante é você entender que você precisa de fato colocar esse risco, né, de um belo dia o teu colaborador não for, dentro já do planejamento. E como que você faz isso? Primeiro, entendendo que se isso vai acontecer em algum momento, você precisa ter muito bem claro quais são as funções que você espera que essa pessoa execute para você. Então, imagina que o McDonald's, ele contrata o tempo todo pessoas para fritar batata. E o que ela precisa fazer? Só fritar batata. Ela precisa fazer um atendimento mínimo ali e fritar batata. O McDonald's não vai buscar um engenheiro químico para poder fritar batata, porque o nível de conhecimento ali está muito desleal. Só fritar batata é só fritar batata, e não desmerecendo quem faz isso, mas é uma coisa técnica e não precisa de muita complexidade na execução. Então, se o teu negócio, existe essa possibilidade de ter um negócio ali, de ter uma função técnica, onde não depende de muita complexidade para executar, primeira coisa que você precisa fazer é transformar isso em um processo. Tudo muito bem escrito, tudo muito bem planejado, o que precisa ser feito um passo a passo. Então a pessoa vai chegar de manhã, ela vai abrir a porta, ela vai varrer o chão, ou ela vai atender o telefone, enfim, você vai definir aí quais são os processos que essa pessoa precisa fazer, muito bem claro. Por quê? Se amanhã depois essa pessoa sair, você já tem todo esse processo desenhado, você já tem tudo isso pronto para que a outra pessoa que assuma não tenha ali um gargalo muito grande, não tenha ali uma perca muito grande de produtividade até que ela aprenda a função nova. Então você já tem todo o processo desenhado, você já tem tudo isso escrito. Então, por exemplo, eu cheguei numa oficina, eu sou mecânico, cheguei na oficina pela primeira vez. Eu vim de uma outra oficina que a gente tinha ali um processo, mas nessa nova existe um outro processo e eu não conheço ainda. Quanto tempo eu vou demorar para aprender isso? E a maioria dos empreendedores, a maioria dos donos de negócio não se preocupam com isso. E quando você traz isso para uma realidade, isso elimina muito a tua energia de ficar treinando, o teu desgaste de ficar tendo que cobrar, o teu psicológico ali, o emocional de ficar pensando, falar, pô, mas será que vai valer a pena treinar essa pessoa? Então, quando você tem isso tudo documentado em algum lugar ali, seja como for, seja numa folha de caderno, seja numa parede, numa lousa, ou seja num computador, num documento, numa planilha, enfim. Como você documenta isso não interessa. A ideia é que você tenha esses processos bem documentados. Por quê? Automaticamente,
essa engrenagem vai começar a funcionar de uma forma onde você vai começar a se soltar de alguns processos e eles vão funcionar de forma um pouco mais fluida, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que se isso vai acontecer, você precisa estar sempre de olho na contratação. Se você vai precisar de outras pessoas, você vai precisar estar sempre olhando ali para a contratação. É um erro de pensar que, por muito tempo eu pensei também isso, que não vou crescer porque eu vou depender de outras pessoas e tal, mas infelizmente a gente depende de outras pessoas para crescer o nosso negócio. E felizmente as pessoas vão estar trabalhando para nós e a gente vai crescendo. Então, tirando se você tem um negócio que só depende de você, o resto, todo outro vai precisar de alguém. E até esse negócio que só depende de você, em algum dado momento, quando você crescer, você vai precisar ter outras pessoas prestando serviço para você. Então, a ideia é ter muito claro o que você precisa cobrar dessa função e o que essa pessoa precisa te entregar. Feito isso, você já consegue eliminar muito esse gargalo de crescimento aí por conta de contratação, por conta de perca de outras pessoas e tudo mais. E o outro ponto que eu considero muito importante é você definir quais são as suas responsabilidades. O que você, como dono de negócio, precisa fazer. Você precisa sim cuidar da parte técnica, você precisa sim cuidar da gestão do seu negócio, precisa olhar para outras coisas, mas mais do que isso, você precisa olhar para onde a tua empresa vai crescer e para onde ela está indo, de fato. Então, e quando eu falo empresa, quando eu falo negócio, quando eu falo, independente se seja um mercadinho com 2 funcionários, com uma pessoa, ou uma borracharia, enfim, independente do que seja, você precisa ter isso em mente, porque você não montou um negócio, você não começou o teu negócio para quebrar. Você começou o teu negócio para evoluir. Então você precisa saber para onde você está indo. Então você como dono de negócio, você como saindo da parte técnica agora e pensando como um dono de negócio, o que você precisa ter muito bem claro na tua cabeça é para onde eu quero ir? Onde minha empresa vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Lógico, todo planejamento ele sofre ali algumas coisas que a gente não tem o controle sobre tudo, mas você minimamente precisa entender para onde você está indo. E para onde você tem que olhar, então, se você desenhou esse planejamento e você sonha que a tua empresa chegue em tal lugar, você precisa olhar para 2 pontos, que é o financeiro e para as vendas. No financeiro, né, isso acontece muito quando eu entro numa empresa para consultoria, o primeiro lugar que eu olho é aonde está ficando o dinheiro, aonde tem um ralo ali que está escoando o dinheiro. E muitas das vezes você não precisa vender mais, você só precisa tampar os buracos do teu negócio, onde está escoando o dinheiro, seja com perca de produto, seja com perca de mão de obra, seja com perca de mau uso de equipamento, enfim. Geralmente tem, né? E na grande maioria das vezes tem essa perca acontecendo e as pessoas que estão envolvidas no processo da empresa ali não conseguem olhar para isso de forma muito clara. Então é legal quando o consultor olha para isso, porque automaticamente a gente fechando os ralos, né? Eu costumo dizer que quando a gente fecha o ralo, a água começa a subir. Então, nem sempre a solução para uma empresa é vender mais. Então, se você tá né, agora começando o ano, 2026, eu te aconselho sinceramente que você, antes de pensar em vender, antes de trazer novos clientes, você olhe para o teu negócio, faça aí um mínimo de controle de um balanço aí do que você vendeu nos últimos 3 meses, olhe para isso e fale, tá, onde eu consigo enxugar dinheiro aqui? Onde eu perdi dinheiro? Porque é muito importante você tampar esses buracos antes de começar a colocar mais água, vamos pensar assim, né? Fazendo uma analogia de um balde, não adianta você ficar tentando encher o balde, sendo que tem um furo enorme embaixo ali, quanto mais você coloca, mais vai vazar e isso vai te desgastar. Então, muitas das vezes, a questão é, você não está cansado porque você faz tudo sozinho. Talvez você esteja cansado porque você está fazendo com essa sensação de não sair do lugar mesmo. E é bem provável que tudo que você está fazendo, né, colocando energia para fazer ali, esteja escoando por um outro lugar onde você não está vendo. Então, te aconselho sinceramente a olhar para isso, faça uma análise muito fria do teu negócio e fala onde eu estou perdendo dinheiro, onde eu poderia deixar de gastar esse dinheiro e vá tampando esses ralos aí, tá? Existe muita coisa para se fazer quando a gente fala de negócio nesse aspecto que eu estou dizendo aí de consultoria e tratar alguns pontos e tal. Existem algumas camadas aí do negócio. É claro que não dá para fazer tudo num vídeo só, mas a ideia é contribuir com isso para vocês. Então, o canal ele tem uma função, um objetivo muito claro que é ajudar empreendedores a saírem
de um momento ali, talvez até de fracasso, de falência, e levar para um momento de mais tranquilidade, né? Isso é um propósito que eu tenho, isso é uma coisa que nasceu já com a minha família, então a gente vem de uma família empreendedora, né? Eu e meus irmãos, onde meu pai sempre teve negócio, minha mãe sempre teve negócio, e meu pai sempre sofreu muito com isso, de tentar fazer o negócio andar, e ele errava muito, ele errava assim, errava na escolha do ponto, onde ele ia montar um negócio, ele errava na hora de cobrar, ele não conseguia cobrar, ele tinha uma oficina de elétrica de auto carro, né? Uma oficina elétrica de carro. Então ele se perdia muito na hora de cobrar, ele, sabe, fazia servicinhos ali e achava que ficava por isso mesmo, enfim. E não tinha gestão nenhuma. E a gente foi vivendo, né, com essas rotinas aí de monta um ponto aqui, daqui a pouco tá em outro lugar, daqui a pouco tá em outro, não deu certo esse e tudo mais, e ele sempre foi insistindo com isso. E depois, né, eu ter montado meu negócio, meu irmão ter o negócio dele e tudo mais, a gente entende que existe um comportamento. E isso não é culpa de ninguém, isso é culpa, talvez, do sistema de não ter nos ajudado a ser empreendedor, de não ter nos ensinado. Mas não dá para todo mundo ser empreendedor também, porque senão a gente não vai ter quem trabalhe. Eu acho que empreender dentro de uma empresa de outra pessoa é legal, existe essa ideia, mas é legal também, se você tem o desejo de ter o teu negócio, que você vá buscar minimamente ali o conhecimento. Então, a ideia desse canal é contribuir para vocês nesse sentido. Eu espero que tenha ficado claro essa mensagem aqui. Então, recapitulando, se você se sente aí sobrecarregado, se você se sente muito preso no teu negócio e ele depende muito de você e você está sentindo que não está saindo do lugar, eu te aconselho muito a você olhar para tudo que você faz, né? Você como dono do negócio, tudo que você faz, olhe para tudo que você faz e comece a separar aquilo que realmente é importante você fazer, para onde você precisa olhar mesmo de fato. Porque às vezes você como dono, e eu falo por mim, eu como dono de negócio, eu estava preocupado se tinha papel no banheiro, porque os clientes iam chegar e não tinha papel no banheiro. Mas como dono de negócio, será mesmo que isso é uma função que eu tenho que olhar? Talvez se eu tivesse um processo muito bem desenhado, né, eu não precisaria fazer isso, não precisaria preocupar com isso. Alguém já teria cuidado disso para mim, ou dentro do meu processo lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso estaria ali já dentro de um checklist para fazer. Então, são coisas simples que toma tempo, desgasta e, pior de tudo, traz essa sensação de fato que você não está saindo do lugar. Então, te convido a olhar para isso, criar esses processos aí e também fazer esse balanço financeiro aí e identificar, busque aí aonde estão esses ralos que você precisa tampar agora em 2026 para que você tenha assim de fato muito mais vendas, mas também tenha muito mais lucro, porque você monta um negócio para ter lucro. Então, espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da maneira que eu estou te explicando, te convido a seguir aí, né? Se inscreve aí nesse canal. Deixa também um comentário aí se você quer saber sobre algum ponto. Ah, Robson, gostei, mas acho que não ficou muito claro isso aqui. Vou ter o maior prazer de poder responder vocês ali de forma mais clara. E estou aberto a sugestões, quero que você deixe muito bem claro aí nos comentários o que você espera desse canal como empreendedor, como dono de negócio, quais são os teus desafios e pretendo muito tentar ajudar. Então, será uma série de vídeos como esse, onde a ideia é tratar de um ponto técnico, mas de uma forma bem simples, que você consiga entender e, mais do que isso, consiga aplicar no teu dia a dia, tá? Então, é isso, tamo junto, até o próximo, valeu!